Vamos ministrar hoje sobre uma vida extraordinária. Até fechar o livro de Romanos, você vai ter uma mente extraordinária. Vida extraordinária começa na nossa mente. Não existe vida extraordinária que não comece no nosso mundo interior. Não adianta nada a gente mudar de lugar se nós não mudamos os sentimentos. Não adianta a gente querer estar numa ilha, mas estar desesperado dentro da ilha. Pode ter água de coco, pode ter o que for. Às vezes a gente fala que, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa de Deus na sua vida, porque todas as outras coisas vão assumir o seu devido lugar. Cada coisa tem o seu devido lugar, e você não pode substituir. Amém? É interessante que Deus respeita tanto. Eu sou apaixonado por Deus e pela ação dele. Ele respeita todos os nossos momentos. Já percebeu isso? Nós vimos no domingo, na vida de Elias, ao invés de Deus desistir de Elias, que naquele momento estava frustrado, e aprendemos um pouquinho sobre o que era a frustração de Elias, Deus não desiste dele. Deus era com ele quando estava vivendo grandes milagres, Deus era com ele quando ele estava frustrado, Deus é tanto com ele que leva-o numa carruagem aos céus. Deus é com ele, Deus não desiste dos seus servos. Diga assim: Deus não desiste dos seus servos. Não pense, um momento da sua vida caído não resume a sua vida inteira. Um dia triste, a gente precisa sempre classificar. Aprenda a analisar quem você é. Você é ou você está? Por exemplo, existem pessoas que estão felizes. Estar feliz é questão de momento, sim ou não? Momento triste, momento feliz. Agora, ser uma pessoa feliz, eu sou feliz. Quem é feliz tem momentos tristes. Amém? Quem você é não significa como você está. Estar é momentâneo, mas quem você é quem você decide ser. Quem você decidiu ser? Amém? Você por um momento, até que você entregue sua vida totalmente a Jesus, você está no controle. Amém? Aí depois a gente encontra com Jesus, aí a gente fala: Senhor, eu não sei dirigir direito não, dirige o Senhor aqui, mas você está do ladinho ali. Aí você fala: não, Senhor, vamos aqui, eu acredito no que o Senhor quiser, a gente vai para cá, vai para lá, mas você precisa direcionar o seu coração. Romanos, ele tem esse lado muito interessante, que ele nos faz entender quem nós somos de verdade. E esse capítulo 3 de Romanos, ele massifica. Eu não sei quanto que você tem na sua conta hoje. Eu não sei nem o que você comeu. Não sei com que carro você chegou, o carro que você vai comprar. Eu não sei a roupa mais cara que você tem. Eu não sei quanto você tem dinheiro no bolso. Eu não sei nem o que você vai fazer amanhã. Mas eu vou te dizer uma coisa, dentro dessa palavra de hoje, eu e você não somos nada diferentes um do outro. Humanamente falando, existe muita diferença. Você anda pela rua, já falei para vocês das experiências que às vezes nós temos num restaurante. Um restaurante onde você vai cheio da grana é muito diferente onde você vai sem grana nenhuma, né? Você pega e vai lá a gente costuma dizer, né, irmão, aquele tira-prato. Você vai lá no tira-prato, você nem acabou de comer, a pessoa está tirando o seu prato. Agora você vai pagar uma graninha a mais, a pessoa fala assim: o senhor quer mais alguma coisa? O atendimento é outro, tudo é diferente. Esses dias eu parei na padaria com a Elaine, né, irmão? Aí o cara falou assim: você quer isso daí, ó? E não era padaria barata, não. Não era das mais caras, mas também era melhor. Mas, esse daí, ó, tem isso aí, ó. Você quer esse daí? Eu falei: nossa, esse garçom é esquisito, né? O pessoal da manhã é melhor, da noite é meio esquisito, né? As pessoas vão lidando, e muitas vezes nós vamos em alguns lugares e nós vemos a arrogância de pessoas que se acham melhores do que outras. Você já se sentiu inferior a alguém porque essa pessoa se portou de uma maneira superior a você? Ou seja, ela quis te humilhar, ela quis ser melhor do que você pelo dinheiro que ela tem, ou sei lá, qualquer coisa, que às vezes não é só dinheiro, porque a gente fica pensando que humildade é ter pouco dinheiro, né? E não tem nada a ver isso daí. A humildade está em você ter o que foi e não mexer no seu caráter, não mudar quem você é. Mas tem gente que só um pouquinho assim, ó, tipo, não precisa de um altar, é uma caixinha de fósforo que a pessoa sobe em cima, ela se acha melhor do que as outras. Romanos, ele tem essa característica. Ela faz o pastor virar membro, faz o membro ser membro.
e faz todos nós ficarmos na calçada da igreja pensando se a gente entra ou não, porque Ele coloca a gente no lugar. Eu creio que muitas pessoas deixam de estar na igreja, infelizmente, por causa de muitos líderes. Não é que eles falham com a ação de querer falhar, mas parece que os líderes passam tanto uma família perfeita, como que ele é perfeito, e a gente aprendeu como isso traz pressão para a gente no domingo, e faz a gente não conseguir atingir o objetivo. O Elias, ele passa por isso. Por quê? Ele está sofrendo a pressão das cobranças, que ele é um grande profeta, que ele é o único que sobrou, e ele mesmo diz, só ficou eu por profeta, eu sou o único que serve ao Senhor, eu sou o melhor, e tudo mais. É uma pressão muito grande. Tentar atender a expectativa das pessoas é muito difícil. E eu posso dizer para você que não é praticamente, é com certeza impossível você conseguir atender ao público 100%. Sempre vai ter alguém que vai falar para você, se podia ser assim, podia ser assado. Então é muito complicado jogar essa expectativa nas pessoas. Mas muitas vezes a maneira, e eu vou falar para você também como líder, porque eu escuto outros líderes, eu escuto outros pastores que falam sobre casamento, que falam sobre família, que falam sobre finanças, que falam sobre tantas coisas, porque afinal de contas eu não sou o dono da verdade, eu busco a verdade na palavra de Deus, e tem muita gente boa para a gente ouvir, amém? Mas às vezes eu ouço alguns líderes que continuam sendo referencial para mim na sua maneira de lidar com o seu ministério, mas às vezes ouvindo assim, Fátima, eu fico muito entristecido comigo mesmo, que eu pergunto, por que Deus me escolheu? Porque pelo que o cara está falando, eu não devia ser pastor, eu não devia nem ser servo de Deus. E às vezes, se eu como líder estou ouvindo uma pessoa pregar algo, e eu fico me autoavaliando, e pelo jeito que a pessoa falou, não devia ser pastor, não devia nem ser servo de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Imagine outras pessoas que não têm uma vida com Deus, ou pessoas neófitas, principiantes na fé, vão ouvir as pessoas dizendo que não devia estar na igreja, por causa das suas falhas. Às vezes umas pessoas falam das suas famílias, e pessoas que estão longe da gente, né? Porque pessoas que estão perto não conseguem falar isso. Mas pessoas que estão longe, estão na mídia, e mostram uma família perfeita, e falam, não, porque minha família, minha esposa, meu filho e tal, que às vezes as pessoas que estão na igreja falam assim, meu Deus do céu, que perfeição, queria um negócio desse daí, mas está longe. Já conheci alguém que a pessoa fala a maior perfeição, mas quando você chega perto, você fala assim, não é? Por quê? Diga assim comigo, sou humano, não consigo ser perfeito. Então não posso vender perfeição, e a Bíblia, o trabalho de Paulo nessa carta, foi justamente no começo, começar a colocar as pessoas no lugar delas. Nós vimos, eu estou introduzindo a carta, esse momento da carta, para você entender. Chegavam os judeus e diziam assim, nós temos aliança com Deus, nós somos o povo da circuncisão. O resto não presta, gentil não presta, outros povos não prestam, nós sim somos os tais, nós temos a circuncisão, nós temos a palavra. Aí Paulo também, como é uma pessoa que vem da circuncisão, também conhecia da palavra, era também um fariseu, e agora ele se torna um cristão, e escrevendo essa carta ele diz para essas pessoas, olha, eu acho que vocês estão equivocados na maneira de vocês verem, porque vocês estão valorizando a circuncisão, e vocês estão certos, mas vocês estão valorizando a religiosidade, as coisas externas, e não estão entendendo a essência das coisas. Vocês não estão olhando o coração de vocês. Vocês estão tendo uma vida de aparências. Então eu fazer uma vida de aparência, eu pegar e fazer um floreado para você, e você ficar, olha que lindinho e tudo maravilhoso, é fácil. Difícil é você estar perto de mim e ver as minhas falhas. Paulo, ele mostra justamente isso. As pessoas podem olhar a nossa aparência, mas Deus, ele conhece a gente no nosso interior. Ele conhece o teu coração, ele sabe quem você é. Deus, ele não vê somente a aparência, ele vê o nosso coração. Amém? E aí Paulo está dizendo justamente isso. Fala assim, ó, esse é o problema de vocês. Vocês estão posando de gatão, estão posando de por fora bela viola, mas por dentro vocês são pão bolorento. Vocês estão com uma aparência maravilhosa, mas dentro de vocês não é assim.
Só que é interessante que no capítulo 3, Paulo vai além, e espero conseguir hoje ir até esse além que Paulo foi aqui nessa noite. Capítulo de número 3, olha só. Depois dele ter falado sobre tudo isso que eu estou ministrando para você, que a gente já ministrou em outras terças-feiras, por isso que é legal a gente não perder as terças, e o dia que você não vem, entra lá no YouTube, entra lá no Spotify, né? Como que é o endereço? Efrata Podcast, o André vai lá e posta para você estar ouvindo durante a semana, ou então você vai lá no Apóstolo Adilson Ferreira no YouTube, você vai ver as ministrações lá. Perdeu? Faz essa conexão, porque cada terça-feira é um pedacinho para você juntar e você ter uma mente extraordinária, amém? E agora Paulo, ele vai dizer justamente sobre isso. Numa conversa com os judeus, eles perguntam assim, então peraí Paulo, do que vale ser judeu? E a gente sabe que a gente pode transferir isso para nós. Do que vale ser cristão? Do que vale ter aliança com Deus? Você está dizendo tudo isso que você está dizendo, Paulo? Ele pergunta, capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí ele responde, muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Isso por causa da minha mentira. Fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Segura até aqui comigo. Eles estão perguntando qual a vantagem então de nós termos aliança com Deus, de nós termos nascido judeus, de nós termos a palavra de Deus, de nós dizermos que nós somos povo de Deus. E aí ele responde, olha, vocês confiam na palavra e vocês receberam uma palavra verdadeira. Só que o que vocês receberam não foi só uma honra, vocês receberam uma responsabilidade. Diga assim, não somente honra, mas responsabilidade. Amém? Gesiel estava ali, Solange falando comigo, ele falou assim, não, porque está acontecendo isso, aquilo, e aí está cada vez mais crescendo, né, no trabalho que ele está fazendo, está feliz, eu fico feliz por ele também. Aí ele falou, não, mas agora o meu chefe já viu, que como que eu estou fazendo assim, eu estou crescendo e tenho confiança dele, e ele vai confiar a mim uma equipe, aí eu trabalho menos. Eu falei, não, ele vai te honrar, mas quanto maior honra você receber, maior responsabilidade ele vai te dar. Porque é uma realidade, sim ou não? Toda honra, ela vem com uma responsabilidade. Chego para você e falo assim, olha, é o seguinte, terça-feira que vem, eu vou convidar, Fátima, você vai fazer uma palavra expositiva de Romanos, capítulo de número 3, ok? Aí a Fátima vai falar assim, nossa, que honra, vou ministrar no lugar do apóstolo, que legal. Aí ela pega e fala assim, nossa, mas agora também recebi uma bela de uma responsabilidade. Ela não vai dormir até terça-feira que vem. Não é verdade, Fátima? Responsabilidade. A irmã Maria fica tão feliz, eu fico feliz. Quando ela fala assim, ministrei o louvor, vi a Joana aqui ministrando. Como é gostoso ver as pessoas fazendo a obra de Deus, né? É muito bom, o coração do líder se alegra justamente com isso, quando vocês estão fazendo. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo, não fui eu que te dei um dom, é Deus que quer te usar, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te usar.
Amém? Eu fico feliz, eu passo ali do outro lado, aí eu cheguei aqui na igreja, a baixinha aqui com as comidinhas para as crianças, e tá no maior carinho lá, o pessoal chega, vai arrumando, o outro vai lá se vestindo para dança, aí o diácono lá cuidando da porta, aí pessoas vão chegando e assim vai indo, que legal! Tudo isso é uma honra, mas também é uma responsabilidade. Pregar para você é uma honra. Você trazer sua família aqui e me dar credibilidade naquilo que eu estou falando para você. É uma honra? Sim, mas é uma grande responsabilidade ensinar a palavra de Deus para você. Só que essa responsabilidade não pesa somente sobre meus ombros. Dizer eu vou numa igreja, qualquer um pode dizer, mas quando você diz para uma pessoa, estou indo na igreja, gostaria que você fosse, é uma honra você convidá-la, mas é uma grande responsabilidade, porque antes de eu pregar aqui, você pregou para que ela pudesse vir aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As pessoas vão olhar para você. Antes de eu pregar aqui, Deus já vai te usar lá. Eu acho legal, faz o que, uns 3 anos, que a gente conheceu o Arilson? Por aí, né? É o do carro, o Arilson. Acho que faz mais ou menos isso. 3 anos que a gente tem amizade, a gente vai conversando, batendo papo, vamos falando 2 anos. Uns 2 anos a gente tem amizade e tudo mais, sempre convido ele para vir na igreja. Uma alegria. Ele está aqui no domingo com a gente. Mas antes de eu pregar aqui no altar, eu tive que estar perto dele todos os dias. É gostoso, nós vimos aqui a irmã Sandra, a mãe do Renan, lá da Val de Jaboque. Mas antes dela vir aqui, ela me ouviu pregando lá. Você vê como é interessante a honra e a responsabilidade? Diga assim, servir a Deus é uma honra, mas é uma grande responsabilidade. Amém? Essa é a realidade. E é isso que Paulo está querendo mostrar para eles e mostrar para nós. Deus chamou as pessoas que têm aliança com Ele para ser representantes de Deus. Sermos representantes de Deus é uma honra, mas também é uma grande responsabilidade. Amém? Então, porque se nós deixarmos presos somente com os judeus, não vai fazer sentido para a gente. Então nós precisamos transformar essa aliança com os judeus para a aliança que Deus tem com cada um de nós. A sua família tem expectativa em você. As pessoas que te amam querem dar credibilidade para você, mas você precisa ter a postura com a honra que você recebeu. Deus te chamou, amém? É uma honra. Tenha responsabilidade com esse chamado para as pessoas que estão ao seu redor, amém? Mas é interessante que ele está dizendo que pessoas que tinham recebido a aliança, eles haviam falhado. E por eles haverem falhado, terem sido incrédulos, Deus deixaria de ser a verdade? Deixa eu dizer uma coisa que a gente precisa entender. Você já viu pessoas, e analise bem isso que eu vou te dizer, pessoas que dizem assim, eu não estou mais na igreja, eu não sirvo a Deus por causa daquela pessoa. Isso é um perigo. Por exemplo, a mãe do Renan mesmo, quando nós estávamos lá na Val de Jaboque, ela disse, nossa, a palavra que o senhor pregou, nunca ouvi uma palavra dessa. A referência que eu tenho de cristão, de crente, é essa aqui, ó, mídia, apóstolo, mídia, isso e aquilo. E na mídia, as pessoas começam a tirar base. Só que não pode dizer que tudo é igual, sim ou não? Todos são iguais? Não. Todos os casamentos são iguais, todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, tudo é igual. Não, não pode fazer isso. É um pecado fazer um troço desse. É dizer que ninguém presta por causa de alguém e eu vou jogar essa culpa nas suas costas. Quem está entendendo? Só que é interessante. Olha só. As pessoas falharam. A palavra de Deus, ela não é minha. A palavra é de Deus. E que bom que às vezes você olha e vê a humanidade em mim. Porque quando você olhar para mim, você precisa ver um ser humano procurando acertar. Amém? Sou super-homem. Mas a palavra de Deus, ela é verdade para mim, ela é verdade para você.
Se eu falhar, a palavra de Deus deixa de ser verdade? Não. Porque a palavra de Deus não sou eu. A palavra é de Deus. Deus não muda, Deus não falha e os valores dele são imutáveis, do princípio ao fim. É uma palavra verdadeira de um Deus verdadeiro, de um Deus santo. Deus é santo, eu estou em processo de santificação. Amém? Deus é perfeito, eu não. A mesma coisa você e eu. Deus é perfeito, você não é, nós não somos. Então automaticamente nós vamos ver falhas uns nos outros. E às vezes, como foi dito aqui, foi visto incredulidade de alguns judeus. Ué, mas o que isso tem a ver com Deus? A postura do homem não denigre jamais a postura de Deus. Por quê? Ninguém consegue afetar Deus. Quem está entendendo? Ah, apóstolo, não, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: não adianta você olhar a falha dos outros. Não foi Deus que falhou. Deus continua sendo fiel, Ele continua sendo santo, Ele continua tendo as verdades da palavra dEle. Então não adianta você jogar a responsabilidade de você não fazer a coisa certa porque alguém fez alguma coisa errada. Quem está entendendo? Ah não, eu vou roubar porque todo mundo rouba. Não, não é esse o pensamento correto. Ah, mas o cara estava na igreja e o cara falhou. O problema é do cara, o problema é dela, o problema é dele. Você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. Amém? É uma honra, é uma responsabilidade para todos. Mas agora ele está ensinando o seguinte: nunca pense o seguinte, porque uma pessoa falhou, porque um pastor falhou, porque um líder falhou, porque o marido falhou, a esposa falhou, alguém falhou, que Deus falhou. Essas pessoas não são Deus. Amém? Embora deveriam ser os seus representantes. Por isso que eu falo que é uma grande responsabilidade quando a gente prega e quando a gente é líder de uma igreja, porque muitas pessoas chegam machucadas e te dão uma oportunidade de confiança que não pode ser perdida. Só para nós aqui. É difícil ganhar o teu coração, irmão. Diz para o irmão, isso é difícil, né? Por quê? Você tem medo. Você não quer se ferir. E toda pessoa que já se feriu, ela está sempre armada. Sim ou não? Então é uma grande responsabilidade lidar com a sua credibilidade hoje. Só que eu vou ser sincero para você. Espero não falhar. Mas se eu falhar, não manda fatura para Deus não. Porque Deus não tem culpa de nada. Porque Ele é perfeito. E eu sou imperfeito. Amém? Não misture as coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantas pessoas a gente ouve tão machucadas, tão machucadas. Eu tenho reunião às vezes com pastores, tenho reunião com pessoas que já tiveram liderança na igreja, e a pessoa está tão machucada que ela só fala daquela dor dela. Porque quando a gente está com a dor, fala a verdade, a gente só fala dela. Eu estou melhorando do meu calo, gente. Tá bom. Mas eu dormia falando dele, acordava falando dele. Quando eu colocava o tênis, aí que eu falava mais ainda. Incomoda. As coisas que incomodam, a gente tem desejo de falar. Porque falar desabafa, ameniza a dor. Quem está entendendo? Às vezes a gente até quer a pessoa, né? Eu brinco com a minha esposa que eu sou psicólogo dela. Ela como psicóloga atende as crianças, depois ela chega em casa e fala, agora é minha hora. Aí eu coloco café e falo, agora vai, desabafa aí. Aí eu faço minha parte de psicólogo para ela, porque ela também precisa desabafar. Vou começar a cobrar uma grana dela também, né? Tem que desabafar. Por isso que você não pode ficar sozinho e sair jogando nos outros as culpas das decepções. Assim como você não é igual a todo mundo. Nem todo mundo é igual às pessoas que te machucaram. Diga para a pessoa que está do seu lado, dê uma chance. Só que eu vou ser sincero. Avalie também a chance que você vai dar, se a pessoa merece. Cuide dos seus sentimentos para você não sair machucado. Mas nunca na sua vida coloque nas costas de Deus as decepções
com pessoas. Amém? Só que aí é interessante que eles vão dizer um pensamento calunioso. Então já que é assim, Deus vai perdoar mesmo? Então a gente faz o que a gente quiser, depois a gente pede perdão. E no final de contas, a Bíblia diz que tem um pessoal que gosta de Bíblia para o seu próprio prazer, né? Quando a Bíblia tem mandamentos para a pessoa praticar, para o próximo não quer. Mas quando é em benefício próprio, tipo assim, a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo. Quando eu sou o próximo para receber o amor, né? Agora, quando eu sou aquele que tem que dar amor para o próximo, mas aí o próximo é minha esposa. Não, aí Jesus fala assim, quem é o próximo? O próximo é aquele que estiver precisando de você. Fala, mas e se é o meu inimigo? E se for meu inimigo? Aí é ser cristão. Ame os vossos. Mas que parâmetro você tem para amar os seus inimigos? Porque Deus te amou, sim ou não? Mas você era amigo de Deus quando Ele te amou? Você sabia que você não era amigo de Deus? Porque amar amigos é fácil. Amar inimigos que é a complicação. E Deus, Ele te amou. Não quando você entregou sua vida para Jesus. E rapidamente dizendo, biblicamente, todos aqueles que não têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, têm o seu pecado ainda em débito com Deus. E como Deus odeia o pecado, mas Ele não odeia o pecador, você estando em débito com Deus, então você se torna inimigo de Deus. Eu já fui inimigo de Deus. Agora, através de Cristo, eu me tornei amigo de Deus. Você também, glória a Deus. Mas por quê? Ele te amou quando você era inimigo. Aí Ele fala para você o quê? Então você deve reverberar esse amor nas pessoas. Ame os vossos inimigos. Mas eu não consigo. É só você olhar que Deus amou você sendo inimigo dele. Por isso que a Bíblia nos diz que assim como nós perdoamos, que nós sejamos perdoados. Oração do Pai Nosso. É uma oração muito forte que um dia a gente faz uma reflexão mais uma vez sobre ela. Mas aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha. Vamos fazer o mal então? Afinal Deus vai perdoar mesmo? Não vale a pena se preocupar. Será que é assim? Será que não vale a pena ser fiel? Será que não vale a pena estar posicionado? É essa que é a ideia deles. E ele está dizendo o seguinte, vamos lá. Se eu pecar muito, maior é a manifestação da glória de Deus na minha vida. Porque se eu pecar pouquinho, é normal. Porque fala a verdade, quando nós damos um testemunho assim, olha, eu já tomei um porre na minha vida. Que eu me lembro, acho que eu nunca tomei um porre na minha vida. Mas dá um exemplo. Olha, teve uma vez só que eu fiquei muito ruim. Muito ruim. Aí você pega e fala assim, você nunca falhou? Não, falhou. Deixa eu pensar aqui. Só uma vez que eu falhei feio e passei mal, passei vergonha, todo mundo viu. E eu sei aquele dia que você falhou. E aí talvez julgariam e falariam do dia que eu falhei. Mas é aquele dia que todos nós falhamos, pessoas não veem, mas Deus vê. Isso nos nivela. Mas tem gente que diz assim, a minha história é falhinha pequena. Mas agora tem gente que foi aquela história que entrou lá no buraco. O Alex estava comigo no sábado, lá na Val de Jaboque, né? E aí um pastor deu um testemunho. E ele deu testemunho, eu até contei no domingo para vocês, que ele tinha dito que com 13 anos ele tinha vontade de se matar, foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai, não via mais sentido de vida, mas ele se encontrou com Cristo e glória a Deus, Deus mudou a vida dele.
Aí foi o outro rapaz e disse, não, porque estou aqui, Deus está me tratando, Deus me libertou, tal, não sei o quê. Aí foi outro que disse, não, eu era assim, assim, assado, Deus me libertou. Aí outro disse, era do crime, eu era assim, assim, assado, Deus me libertou. Eu falei, Senhor, eu não tenho uma história tão assim cavernosa para contar, né? Aí uma pessoa perguntou para mim assim, e a sua história, você também é uma pessoa que é dependente? Você já usou droga? Aí eu falei assim, vixe. Aí eu vou contar meu testemunho, que foi o dia que eu fui tentar usar, eu caí dentro d'água, com a droga e tudo. Até hoje não experimentei. Aí eu falei, puxa, eu me senti tão sem graça assim, né? Porque eu não tinha nenhuma história mirabolante para contar de um grande testemunho. Mas é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Que as pessoas estão dizendo o quê? Ó, tá vendo? Deus me levou a conhecer o mais fundo buraco, para mostrar que Ele é poderoso. Aí o pessoal começou a dizer, então é o seguinte, é isso mesmo. Eu tenho que experimentar o pior da vida, porque aí depois maior vai ser a glória de Deus. Eles falam, vocês estão malucos nisso que vocês estão pensando? Sabe aquele negócio, não estou pronto ainda para entregar minha vida para Jesus, eu vou experimentar ainda as coisas ocultas. Ou às vezes aqueles jovens que dizem assim, não, agora eu estou muito novo, é coisa de velho para a igreja, entregar a vida para Jesus. E jovens, graças a Deus, na nossa igreja, que entregaram sua vida para Jesus, hoje tem uma vida espetacular, extraordinária, que eu não tive na minha juventude. Sim ou não? Então aqui o que eles estão dizendo é o seguinte, então, se eu fizer coisa muito ruim, maior vai ser a glória de Deus. Ele fala assim, não, vocês estão errados no que vocês estão pensando. É melhor vocês mudarem a mente de vocês. Não vem com esse negócio que vocês vão fazer o mal, que vocês vão receber o bem. Só que é interessante que uma coisa bateu no meu coração hoje, no final da tarde, quando eu estava fazendo alguns pontos da nossa reflexão de hoje. Eu não sei se isso já passou na sua cabeça, ou talvez você tenha um amigo que já passou. Eu tenho na Bíblia uma história de uma pessoa que passou por um momento difícil. E esse momento difícil dele é muito pouco pregado. Eu já preguei, eu lembro que eu já preguei. Mas é muito pouco pregado. E na Bíblia tem a história de um homem que ele entrou num conflito. E ele teve coragem de escrever esse conflito. Eu não sei se você tem um amigo, porque quando a gente não quer assumir que é a gente fala que a gente tem um amigo, não é? Ó, um amigo meu estava passando por isso, o que você acha? Um amigo meu fez aquilo, para você não assumir que é você. Então a gente tem amigos assim. Mas já teve algum amigo que chegou e disse assim, será que vale a pena ser fiel? Você tem algum amigo que talvez já disse assim, acho que não faz muito sentido esse negócio. Eu estou fazendo o que é certo, estou honrando meus compromissos, estou sendo uma pessoa certinha, vou para a igreja, procuro fazer as coisas da maneira mais correta diante da lei de Deus. E parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu faço as coisas, parece que em vez de andar para frente, desanda o negócio. Aí quando eu estou na igreja, lá servindo ao Senhor, fazendo, dizimando, ofertando, cumprindo o propósito, cuidando da minha família, fazendo isso, fazendo aquilo, eu pego e olho para aquela pessoa lá na rua, e aquela pessoa está vivendo melhor do que eu, e ainda a pessoa é arrogante, e Deus não faz nada com ela. A pessoa está roubando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ela está, na cabeça do ser humano dizendo, prosperando. Compra aquele carrão, compra aquela casona, tem aquele vidão, e tem isso, e tem aquilo, e tudo mais. Aí eu faço aquela interrogação, será que vale a pena ser fiel? Você tem algum amigo que já falou assim, já pensou assim? Você conhece alguém assim? Na Bíblia tem um homem que fez uma oração dessa. Você acredita? Abre aí em Salmos, capítulo de número 73. Salmos 73. É com ele que a gente vai fechar hoje. O problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom
para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, ele está se colocando como o quê? Eu não sou um cara perfeito não, olha o que passou na minha cabeça. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés. Sabe o que ele está dizendo? Eu quase desviei. Diga assim comigo, eu quase desviei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Faltou assim pouquinho. Por quê? Olha só. Ele diz assim, ó: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam cautivez, ou seja, traz pressão sobre as pessoas e ainda fala assim, uau. Esses dias eu passei, estava no mercado, comprando negócio, eu falei assim, é mó barato, né? Cada coisa que a gente ouve. Aí tinham dois repositores conversando um com o outro assim, e aí o cara contando para o outro amigo dele das papagaiadas que o pai fazia, das coisas erradas. Em vez dele sentir tristeza, ele falava pro outro, que mano, meu pai é favela, mano, ele é assim mesmo. Com o maior orgulho. O que está dizendo aqui é de pessoas que são arrogantes, poderosas, têm vida boa e se acham melhor do que os outros. E Deus não faz nada com esse negócio. Pessoas altivas, pessoas que comem do bom e do melhor e desprezam os garçons que os servem. Pessoas que ostentam a sua vida, são arrogantes com os pobres. Pessoas que humilham os outros. Quem está entendendo? Essa é a reflexão dele. Ele diz assim, ó: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Pessoas arrogantes não somente com a terra, mas pessoas arrogantes com seu Criador. E parece que Deus não faz nada com elas. Pensamentos filosóficos, ciência. Pessoas que por causa do cargo que tem, da faculdade que tem, da formação que tem olhos altivos e dizem que existe Deus nada. O ateu que luta contra seus próprios sentimentos, dizendo que Deus não existe. Olha só o que vai dizendo mais aqui, ó. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, o povo de Deus muitas vezes olha para essas pessoas e pergunta, vale a pena ser fiel? Olha lá ele lá, ó. Está vivendo do bom e do melhor. E eu estou aqui na batalha. Olha só, ele diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, Deus está vendo isso? Deus não está fazendo nada para resolver esse negócio. Deus está calado no meio dessa injustiça. Deus não age contra essas pessoas. Você viu como ela é altiva, ela é arrogante? Comigo, se eu sou arrogante, Deus trata. Com ele que não é arrogante, Deus deixa a pessoa ser arrogante e a pessoa ainda prospera. Tem coisa errada nisso daí. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas com impiedade. Com efeito, olha o raciocínio dele. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, ele perdeu tempo em procurar a santidade. Ele perdeu tempo em fazer as coisas certas. Porque no meu caso, sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus
e olhei para o fim desses que eu admirava. Eu acho interessante, você não precisa se revelar, mas teve muitas pessoas que chegaram na igreja dizendo assim, depois no final de um culto: vim aqui para dizer para o Senhor que eu não ia fazer mais nada, que eu estou cansado, que eu estou sobrecarregado. Quantas vezes as pessoas não chegam e falam assim, vem fazer o louvor, tipo assim, é o último dia que eu vou fazer o louvor, né, Letícia? Não é assim? Eu vou fazer o último dia que é o louvor, hoje eu estou cansado. Hoje eu cheguei para pedir minha bênção. Por quê? Eu olhei minha vida, tanta luta, tanto sofrimento, tanta batalha. Eu estou cansado. Eu estou cansado de cuidar de casa. Eu também, irmão. Eu estou cansado de pagar dívida também, irmão. Eu estou cansado de tanta correria. Quem tem muita correria aí na vida? Ah, meu Deus! Ele está quase já falando para o juiz, né, Márcio? Fala assim, termina logo, doutor, que eu preciso ir embora. Não enrola, não. Não tem tempo para perder. É o computador que às vezes não funciona, trava tudo. Nada está dando certo. E às vezes as pessoas dizem, para mim, chega. Quem está entendendo aí? Diga glória a Deus. Quem foi abençoado, diga glória. Aí chega, participa do culto. Quando acaba o culto, esse é o pensamento que a pessoa chega até a porta da igreja, né? Quando ela coloca o pé para dentro da igreja, quando ela começa a abraçar os irmãos, quando ela pega o microfone, aí chega aqui, aí o pessoal pega o microfone, é o último dia que eu vou cantar, é o último dia que eu vou estar na igreja. Aí a gente pega e escolhe logo aquele louvor. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Segura aí, só esse pedacinho. A pessoa já fala assim, as lágrimas começam a descer nos olhos. Posso contar uma história para vocês? Você já sabe que até hoje eu faço dó ré mi no violão. Quem está comigo há muito tempo, já contei esse testemunho. Mas quando eu comecei a fazer o dó ré mi, eu peguei o violão e fui tocar numa célula. E ficou ruim. Eu confesso para vocês que ficou ruim. Muito ruim. Mas a pessoa poderia ter chegado para mim e falado assim: ô irmão, não dá não, você precisa treinar mais. O que o irmão fez? Na frente de todo mundo ele disse: a gente tem que pedir a Deus que ele envie alguém que saiba fazer, né? Porque desse jeito dá não, irmão. Joana, te juro, ninguém queria me ensinar como que se toca o violão. Nem afinar, queriam afinar o meu violão e eu queria só adorar o Senhor. Sabe quem afinava o meu violão que eu não sabia? Na época eu não tinha esse paranauê todo, então não sabia. Eu levava para o seu Tião do bar, que tocava uma viola caipira. Ele afinava o violão para mim, Johnny, e eu ia para casa para aprender a tocar. Você vê como a coisa estava feia. Eu não era ninguém. Quem sou eu para as pessoas parar e dar atenção para mim e me ensinar alguma coisa? Mas aí eu tentei aprender. E eu me lembro que eu tinha um quartinho assim, que é coisa de 40 centímetros por uns 2 metros, um banheirinho assim. Eu tinha uns livrinhos pequenininhos já, e um caderninho de anotação, que era onde eu estudava, e eu tentava aprender a tocar o violão. Tinha um tapetinho. Eu me lembro da cena até hoje, gente. Eu saí tão humilhado daquele lugar e fui embora. Quando cheguei lá, naquele quartinho chorando, eu enrolei aquele tapete, eu peguei o violão, coloquei na sacola,
peguei uma sacola, coloquei Bíblia, coloquei todos os 2, 3 livros que eu tinha, estava no começo da minha caminhada, e disse: eu nunca mais toco, eu nunca mais estudo, eu nunca mais vou me dedicar a isso. Tá. Só que eu tinha que falar para quem que eu fazia, né? Não tinha ninguém para falar, eu estava fazendo era para Deus, então eu tinha que falar para Ele. Aí imagine eu em oração dizendo para Deus: chega, parei, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Enrolei o tapete, já não vou mais usar ele. Peguei meus livros, coloquei dentro da sacola e falei assim: já era. Até que entrei na presença de Deus com o meu coração magoado e entristecido, Suzy. E ali eu orei e falei para Deus: chega, chega. Aí o Espírito Santo vem e diz assim: mas eu te amo, eu recebo todo o amor que você tem no seu coração e o que você tem feito. E eu não esqueço disso. Ele disse: para quem é que você faz? Eu falei: é para o Senhor, mas é ruim. Aí Deus ministra: não importa que é ruim não, é para mim, eu recebo. Só que para não incentivar as pessoas a fazer o ruim na frente dos outros, amém? Aí nunca tem meu violão e falei assim: eu sou ruim, mas eu vou fazer aí, hein, gente? Não. Eu falei assim: então Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vou dizer para o Senhor: eu desisto, nunca mais. Mas eu vou aprender a fazer direito para o Senhor. Desenrolei o tapete, tirei o violão da sacola, tirei os livros da sacolinha e falei: eu vou estudar, vou ler a palavra, eu vou aprender. Eu não sei, mas eu vou aprender a tocar, porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. E Ele disse que aceita. Espírito Santo, me ajuda, porque ainda que me magoaram, ainda que pareça que não vale a pena, eu estou sentindo algo dentro do meu coração, e estou aqui até hoje. Deixa eu dizer para você, é esse sentimento que está no coração desse homem, é esse sentimento que existe às vezes no coração de muitas pessoas que chegam aqui na igreja justamente com esse sentimento. Mas quando a pessoa pega o que lhe é de direito, porque Deus lhe deu a capacitação, quando a pessoa começa a se envolver, você fala assim: eu não consigo viver sem isso, Senhor. Por quê? Porque é uma chama que arde no meu peito. Eu amo isso que faço. O Senhor me chamou para isso, Senhor. Eu não posso abrir mão de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E é uma alegria tão grande que começa a fazer sentido tudo isso que nós fazemos aqui. O que é isso? Olha o que ele diz, ó. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e olhei para o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Ele está dizendo que Deus, uma hora, essas pessoas vão despertar e vão dar de cara com o Criador. Por mais que não acredite, você acreditar ou não, não faz Deus existir ou deixar de existir. Porque a gente estava conversando ali na porta e perguntaram: da onde, quem é o pai, quem é a mãe de Deus, da onde Deus veio? Aí é que está. Ele não é criação do homem, ele não é fruto da nossa imaginação. A ciência não explica, ninguém o explica, ninguém consegue examinar Deus, mas Ele existe, Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há compreensão para definir, não há ciência que explique Deus, mas Ele é Deus, e esta é a glória. Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas.
é dele que veio a vida. É só você olhar a complexidade da criação, é só você olhar a complexidade que você é, uma pessoa tripartida, com espírito, com alma e com corpo, com tantos problemas dentro de você, psicológicos, que se reflete muitas vezes na sua carne, um problema psicossomático, você às vezes enfermo e não consegue descobrir de onde é, a tua alma está com problema, quando você pode estar tudo bem, mas você não consegue ficar bem. São necessidades que estão dentro de você, que o mundo não tem como suprir, porque o Criador, Ele te criou com um espacinho que só Ele cabe. As pessoas tentam preencher com um monte de coisas, se iludem até o dia que se derem de cara com Deus e falar: rapaz, o Senhor existe mesmo? Sim. E tomara que se encontrem antes do dia da sua morte, porque terão como ter uma oportunidade de reconhecer o Deus Criador e adorá-lo, porque Ele é digno. Amém? E aí ele está dizendo aqui, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Está dizendo: Senhor, eu encontrei a vida, eu encontrei o Criador. Deixa eu falar uma coisa para você. O homem é essencialmente adorador. Diga assim comigo: o ser humano é essencialmente um adorador. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa, mas você vai sentir o desejo de adorar. Vai adorar a si mesmo, vai adorar o dinheiro, vai adorar a família, vai adorar o mundo, vai adorar bens. Mas nós decidimos adorar ao Deus que nos criou. Assim como nós trazemos a imagem do Adão que pecou, nós também trazemos a imagem do Adão que adorava a Deus. E por isso nós temos essa essência, esse desejo de adorar. As pessoas podem dizer assim: não acredito na existência de Deus, eu não acredito, eu não tenho explicação para isso, eu não tenho explicação para aquilo. Eu também não tenho, mas eu tenho uma certeza que Deus está neste lugar, que Deus existe, Ele me ama, Ele te ama e Ele deseja suprir as tuas necessidades, fazer uma aliança contigo e morar em você. Amém? Glória a Deus. E aí o Asaf, ele entende melhor. Aí você pega e fala assim, só para a gente terminar aqui bem: mas eu sou pecador, eu não sou perfeito. Talvez esse apóstolo que está pregando é um cara perfeito. Talvez ele é um cara muito melhor do que eu. O povo dessa igreja aqui é melhor do que eu. Aquele irmão que está no louvor é melhor do que eu. Aquele padre é melhor do que eu. Aquele pastor famoso é melhor do que eu. Aquele líder religioso que é uma referência é melhor do que eu. É mais perfeito do que eu. Eu olho para a vida dele e vejo o que ele fala. Eu vejo testemunho às vezes que a esposa dele dá, o que os filhos dão. Ele é melhor do que eu. Eu posso finalizar? Como é que Deus olha para mim e para você sem Cristo? Posso ensinar para você? Capítulo 3, versículo de número 9. Quem é ser humano aí, dá um glória a Deus.
Quem é um anjo no sentido de um ser espiritual que se manifestou em carne na terra aí? Diga amém. Não tem nenhum. Não tem nenhum ser celestial que se manifestou em carne aí. Um anjo, uma teofania aqui, não existe. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: eu não sei como está o seu coração. Diga: eu não sei como está a sua conta bancária. Eu não sei como estão seus pensamentos. Eu não sei como está a sua família. Melhor ou pior do que eu. Mas diante de Deus, escuta essa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem por estarmos na igreja? Não, de forma nenhuma. Pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Diga para o irmão que está do seu lado: não há nenhum justo. Diga para a pessoa, talvez você vai decepcionar ela, mas vai ter que dizer. Diga assim: nem eu. Ah, é difícil admitir isso. Por Elias não admitir que ele era tão ruim quanto os pais, ele achou que ele era melhor. O dia que veio o confronto, ele descobriu que ele era ruim. Já acordou aquele dia e falou assim: nossa, como eu sou santo, como que eu sou top. Daqui a pouco você dá uma escorregada e fala assim: nossa, como eu sou um lixo, como eu sou ruim. Nem que você admita pelo menos, por favor, admita pelo menos os seus pensamentos, que se forem colocados na mesa, Jesus, sai todo mundo correndo, inclusive eu corro de mim mesmo. Sim ou não? Já ficou com vergonha de si mesmo? E fala assim: mano, não acredito que eu pensei nisso. Misericórdia, Senhor. Fala assim: precisa de muita misericórdia, porque isso daí, nem o Satanás deu ideia para você, foi da sua própria cabeça. Olha só. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu e você buscamos a Deus porque você abriu o seu coração para o Espírito Santo te impulsionar. Porque se você fecha o seu coração, nem a Deus você vai buscar, irmão, você nem vai orar. Às vezes a gente até orar: eu tenho que orar, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar. Na sua força você não faz. Você tem que começar a dizer: Espírito Santo me impulsiona a orar, Espírito Santo me impulsiona a estudar. Aí Ele vai te dar direção, Ele vai te dar palavras. A gente está tentando orar na carne. Nós temos que orar no Espírito. Um dia a gente prega mais sobre isso, que é fundo isso daí, vai longe. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deixa eu botar aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei salva? Não. A lei de Deus não salva. Explico rapidamente para você. Se eu pegar um nível, sabe o que é nível? Alguém sabe o que é um nível? Prumo, sabe? Parece aquele escutador de pedreira, que você coloca assim na parede. Eu vou pegar aqui o nível e colocar aqui na parede o prumo. Eu descobri que a parede está torta. O prumo conserta a parede? Sim ou não?
O nível que eu coloquei, descobri que está em desnível, conserta? Não conserta. Você foi no médico, o médico disse para você o seguinte: olha, descobri que você que está com um problema no coração. Pronto, agora ele descobriu através do exame. Através do exame que você fez, resolve o seu problema? Não. Ele vai dizer: olha, é o seguinte, vamos supor que você tem problema com pedra no rim. Aí você foi lá, fez o exame, aí o exame detectou que você tem pedra no rim, levou lá para o médico viu que você tem pedra no rim. Pronto, agora que você viu que tem pedra no rim, está resolvido o seu problema. Está resolvido o seu problema? Não, só diagnosticou. Diagnosticou que você tem problema de pedra no rim. Diagnosticou que a sua parede está torta. Diagnosticou que você não está no nível. Ou seja, a palavra de Deus dá nome ao pecado que está dentro da gente. Mas ela tira isso da gente? Não. Como é que acontece então? A lei não vai ter como arrancar isso de você, mas vai te dar uma consciência dos seus pecados. Quem está entendendo? A lei nomina o que é adultério. A lei nomina o que é fornicação. A lei nomina o que é roubo, o que é falar dos outros. A lei nomina os pecados que existem dentro de todos nós. Quem está entendendo? Por isso que tem gente que luta para que Deus não exista, porque se Deus não existisse, não faria sentido nenhum a Bíblia. Se Deus não existe, não faz sentido nenhum a Bíblia, a quem que eu vou prestar conta? Ninguém. Aí se eu não vou prestar conta para ninguém, eu sou o meu próprio Deus, eu vou fazer o que eu quiser. Mas no fundo existe uma consciência que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, que te faz a interrogação: eu não criei todas as coisas, e como é que tudo isso veio existir? Então sim, existe um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que deixou a sua lei, e essa lei dele revela o que está dentro de você e o que está dentro de mim. Ou seja, chegamos no médico e está aqui a palavra dizendo: você tem um problema. Mas quem está doente? Quem? Todos nós temos um bichinho que se chama pecado. E pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Apóstolo de Deus, mas eu sou uma pessoa que faz tudo certinho. Bom, no seu olhar, porque a partir do momento que você conjecturou, pensou alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, você já está em pecado diante da santidade de Deus. Tem como alguém acertar diante de Deus? Então não tem ninguém justo. Tem gente justificada, mas justo? Não. Amém? Vamos fechar aqui? O que Deus fez para resolver o problema? Ele enviou Jesus Cristo para resolver o seu problema e o meu problema. Aí nós entendemos: todos esses pecados foram colocados sobre Cristo, e você foi perdoado dos teus pecados, e agora em Deus você está justificado. Amém? Agora não há mais condenação sobre você. Por quê? Porque em Cristo Deus te perdoou e me perdoou dos meus pecados. Amém? Semana que vem a gente fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa ministração da semana que vem é tão libertadora, que essa mensagem da semana que vem, a justificação pela fé, foi o que libertou a mente para todas as pessoas que participaram da reforma protestante. A justificação que é pela fé. Como foi que Deus fez isso? Olha que interessante. Quem é o juiz? Deus. Ele poderia nos condenar. Agora o próprio juiz decidiu
perdoar a gente. Mas que o pecado tem que ser pago, sim ou não? A santidade de Deus exige que o pecado seja cobrado. Diga assim: a santidade de Deus exige que o pecado seja cobrado. Deus cobrou os nossos pecados, sim ou não? Cobrou ou não cobrou? Cobrou. Semana que vem a gente explica o assunto de Deus cobrando o preço do nosso pecado. Só para deixar você ciente, não foi você nem eu que pagamos, mas o preço foi cobrado sobre alguém. Se coloca de pé. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Você reflita na importância dessa palavra. Não se sinta menor do que ninguém. Levanta a sua cabeça. Não se sinta melhor do que ninguém. Seja humilde. Porque diante de Deus, todos são iguais. Não se sinta diminuído. Deus te ama. Deus se importa com você. Deus é aquele que perdoa pecados. Levante as suas mãos. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Senhor, obrigado pela justificação que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado porque mesmo que nós não somos dignos, tu nos ama e nos perdoa dos nossos pecados, Senhor. A justiça, o sacrifício de Cristo nos traz paz contigo, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada família que aqui está. Que esta palavra faça sentido no dia a dia de cada um e que o teu reino se manifeste através de cada um de nós e em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.